Algo estranho está acontecendo na região de Donetsk. Soldados russos estão sendo enviados para lutar em uma campanha de primavera que deveria trazer vitória para a mãe Rússia. Mas algo está dando errado. Soldados estão morrendo em números recordes, enquanto algo atravessa as fileiras russas como nunca antes na história. Donetsk se tornou uma zona de morte. As perdas russas são tão graves que serão sentidas por um século, pois os aliados de Putin têm medo de lutar. Mas isso não aparece na narrativa de Putin. Segundo o líder russo, a Ucrânia está prestes a colapsar. Donetsk e o Donbass cairão, diante da ofensiva de primavera iniciada pela Rússia em março. A máquina de guerra selvagem da Rússia vai varrer a Ucrânia, e até o final de 2026, Putin terá exatamente o que quer. É inevitável, é imparável. Isso é um completo absurdo. A Rússia diz estar pronta para negociar com base em uma suposta força de Putin, mas na realidade suas tropas mal treinadas morrem em grande número na Ucrânia. Isso é evidente em Donetsk. A região mais desejada pela Rússia ainda resiste, e cerca de um quarto dela segue por conquistar. A ofensiva que deveria varrer Donetsk está na verdade se tornando responsável pela morte de soldados russos, em uma escala que nunca vimos antes. Quão grande é essa escala? De acordo com o vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Pavlo Paliza, a Rússia está agora sofrendo perdas de 316 soldados para cada quilômetro quadrado, ou 0,386 milhas quadradas de Donetsk, que é conquistado. Só de ouvir esse número já deveria ser o suficiente para te fazer questionar como é possível que o exército russo esteja fracassando tão gravemente em Donetsk. No entanto, fica muito pior para Putin quando comparamos os números que estamos vendo agora com o que vimos no passado. Há um ano, a Rússia ainda estava perdendo soldados demais em sua tentativa de tomar Donetsk. Só que naquela época, o número era de 160 baixas por quilômetro quadrado em Donetsk, e 120 em média em toda a Ucrânia. A Rússia agora perde o dobro de soldados em Donetsk em comparação ao primeiro trimestre de 2025, e não se trata apenas de baixas. O grande aumento das perdas acompanha uma tendência de mortos em combate, o que é um desastre para as forças russas. Voltaremos a esse tema depois, então continue conosco. Agora, vamos analisar o que a alta taxa de mortes e o progresso lento significam para a Rússia. As forças de Putin avançam lentamente em Donetsk, mas sem ganhos táticos. Ou seja, a Rússia não obteve conquistas relevantes em Donetsk nos últimos 6 meses, sacrificando muitos soldados pela arrogância de Putin. As perdas totais no primeiro trimestre de 2026 somam mais de 90 mil soldados russos, dos quais mais de 35 mil encontraram seu fim na terrível região de Donetsk. Atualmente, isso causa medo nos asseclas de Putin enviados para ataques naquela região. Março, especialmente, foi um mês ruim para a Rússia. O The Guardian informa que março foi o primeiro mês com quase nenhum ganho territorial para a Rússia em toda a linha de frente. Neste mês, a Rússia conquistou só 23 quilômetros quadrados, cerca de 8,9 milhas quadradas da Ucrânia. Janeiro e fevereiro, apesar de meses ruins para a Rússia em perdas militares, ainda foram melhores que isso. Em fevereiro, a Rússia conquistou mais de 4 vezes essa quantidade de território, e quase 14 vezes mais em janeiro. Em março, mês da ofensiva de primavera, a Rússia enfrentou estagnação, enquanto a Ucrânia destrói as forças de Putin como nunca. Ainda assim, Putin exige o Donbass. Em 31 de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que a Rússia impôs um prazo à Ucrânia. Saiam do Donbass em 2 meses ou a Rússia tomará a força. Como levar a sério essa ameaça diante dos números que surgem da região? Putin ainda está tentando conduzir as negociações de paz como se tivesse todas as cartas, quando a realidade no terreno é que a Rússia está sangrando com níveis recordes de mortes para conquistar território em Donetsk. Tome o Donbass à força, Putin. Quanto mais durar a luta lá, mais soldados russos morrerão. Os números mostram isso. Neste momento, a Rússia ainda tem cerca de 7 mil quilômetros quadrados de Donetsk para capturar. Esse território inclui o cinturão de cidades fortificadas, que você logo vai entender que são fundamentais para as perdas que a Rússia está sofrendo neste momento. Se a Rússia mantiver a taxa atual de 316 baixas por quilômetro quadrado, as forças de Putin enfrentarão mortes em escala inédita nesta guerra. A Rússia teria que sacrificar 2.212.000 de seus soldados apenas para tomar Donetsk, e ainda restaria o restante da Ucrânia para conquistar depois. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que a Rússia perdeu pouco mais de 1.300.000 soldados em pouco mais de 4 anos de combate contra a Ucrânia.
A taxa de baixas em Donetsk é tão alta que a Rússia precisa chegar perigosamente perto de dobrar seu número total de perdas, em troca de uma parte relativamente pequena da Ucrânia. Mesmo assim, a Rússia negocia como se estivesse ganhando em Donetsk. Mas como o Paliza aponta, qualquer um que preste atenção às táticas de negociação da Rússia vai perceber que o que estamos vendo aqui é algo típico de Putin. Após falhar em tomar Donetsk à força, a Rússia faz falsas alegações de superioridade. A Rússia costuma usar táticas de negociação, como impor prazos, quando percebe que está em desvantagem no campo de batalha. Então você pode tirar suas próprias conclusões sobre que tipo de sucesso eles têm na direção de Donetsk e a que custo. O avanço deles é mínimo. Os sucessos táticos em várias áreas são muito simbólicos. Não há nenhum sucesso operacional. Eles estão totalmente desconectados da realidade, afirma Paliza. Podem-se tirar conclusões, nenhuma favorável à Rússia ou à sustentabilidade da chamada Operação Militar Especial de Putin. A Rússia nem consegue unificar sua versão dos fatos em Luhansk, uma das duas regiões essenciais, junto com Donetsk, para reivindicar o Donbass. No fim de março, a Rússia declarou pela terceira vez ter tomado toda Luhansk. Parece que o Kremlin acha que repetir as mesmas afirmações as torna mais críveis. A situação em Luhansk está longe de ser boa. A Rússia controla 99,84% do oblast. No entanto, os assentamentos de Novoyarivka e Nadia ainda resistem, segundo a Ucrânia. Isso mostra que a Rússia nem pode dizer que ocupou uma área que já deveria ter tomado há anos. Novamente, é desespero. Fazem alegações falsas para sustentar uma narrativa de domínio, mas a alta taxa de perdas russas frente aos poucos ganhos no Donbass desmente isso. Esses problemas são graves o bastante para o Kremlin se atentar. Por trás disso, há um problema maior que agrava a situação da Rússia em Donetsk. Só esse problema já muda tudo. E aliás, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. Explicamos isso diariamente. Mas qual o real problema por trás das dificuldades da Rússia em Donetsk? O analista militar Andrew Perpetua revelou tudo em uma postagem de 8 de abril. Ele destaca que a Rússia não deve se preocupar apenas com a alta taxa de baixas e os quase nulos ganhos territoriais em Donetsk. O número de soldados russos mortos em combate nunca foi tão alto. Após analisar cerca de 300 vídeos por dia de mais de 2.000 fontes nas redes sociais, Perpetua descobriu que março de 2026 registrou a quarta maior taxa diária de mortos em combate que já vimos até agora na guerra da Ucrânia. Mas espere, acabamos de dizer que a taxa está no nível mais alto. E isso é ao longo de um período de 4 meses. Os 3 meses que antecedem março de 2026 são dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026. 4 meses seguidos com taxas de mortos em combate acima do esperado. Em março, o número de soldados russos mortos em combate aumentou muito em relação ao ano anterior. Em março de 2025, 4.113 soldados russos foram mortos em combate. Em março de 2026, esse número aumentou para 5.771, o que representa um salto de 40%, e eliminou a queda sazonal tradicional, que normalmente vemos nos números de mortos em combate quando a guerra na Ucrânia entra na primavera. O general Inverno e a Ucrânia causaram grandes perdas à Rússia entre dezembro e fevereiro. Mas à medida que o general Inverno se retira do campo de batalha, a Ucrânia está compensando e matando mais soldados russos do que em qualquer outro período de primavera até agora. O desespero da Rússia é evidente. Sem o Starlink, as forças de Putin ficaram desordenadas. Putin então piorou tudo ao tirar o Telegram dos soldados russos. Inclua a disfunção das forças armadas russas, onde comandantes pedem subornos aos soldados para mantê-los longe da linha de frente. Instruções de suicídio são dadas às tropas mal treinadas que seriam capturadas. Assim, você entende como está a situação em Donetsk. E piora. Segundo a TVP World, março foi o 4º mês seguido em que as baixas da Rússia superaram o recrutamento voluntário, mantendo o padrão dos 4 meses. Depois que esse teto específico foi quebrado pela Ucrânia em dezembro de 2025, o período entre janeiro e março de 2026 viu a Rússia perder 85 mil soldados, enquanto recrutou apenas 80.456. Se analisarmos esses números junto à taxa de mortos em combate da Rússia, o problema se agrava. Nunca tantos soldados russos morreram na linha de frente. Esses soldados nunca irão ao hospital, não se recuperarão e não voltarão à linha de frente. Eles foram eliminados, enquanto a Rússia enfrenta dificuldades para recrutar soldados suficientes para sustentar a ofensiva de primavera em Donetsk.
A Rússia está cada vez mais incapaz de reenviar à Ucrânia soldados já recrutados após se recuperarem dos ferimentos. Isso não pode acontecer. Muitos desses soldados estão morrendo, não apenas se ferindo. Tudo isso resulta em ganhos territoriais tão pequenos que parecem inexistentes. 316 baixas para cada quilômetro quadrado conquistado já é um número ruim por si só. Quando o território ocupado não traz vantagem operacional à Rússia e mais soldados morrem em combate do que nunca, surge uma crise que virou catástrofe. Com tudo isso, voltamos a Donetsk, o epicentro de tudo o que Putin quer conquistar, tanto na ofensiva da primavera quanto na Ucrânia em geral, também é o motivo pelo qual a Rússia está sofrendo perdas tão enormes neste momento. Algo está devastando os soldados russos como nunca antes em Donetsk, e esse algo pode ser resumido em duas palavras: cinturão fortificado. O que Putin tão convenientemente esquece de mencionar quando afirma que as forças russas vão atravessar Donetsk é que essas forças enfrentam fortificações como nada que tenham visto em mais de 4 anos de luta para conquistar a região. Esse cinturão contém 4 grandes cidades, cada uma delas fortificada enormemente, em parte graças ao tempo que a Ucrânia ganhou com o avanço lento da Rússia por Donetsk. Sloviansk, Druskivka, Kramatorsk e Konstantinivka estão todas no caminho da Rússia, e juntas formam um arco protetor que impede a Rússia de chegar à linha administrativa de Donetsk, o que permitiria a Putin declarar vitória na região. Das 4, a Rússia apenas se aproximou de Konstantinivka, sem entrar na cidade. As outras 3 cidades do cinturão de fortalezas estão ao alcance de drones e artilharia russos, mas as forças de Putin ainda não têm posição para atacá-las com eficácia. Até em Konstantinivka, grupos russos de infiltração são eliminados pelas defesas ucranianas. A United 24 Media destaca que os ataques iniciais da ofensiva russa de primavera mostram a dificuldade da Rússia em conquistar essas 4 cidades, já que Putin perdeu mais de 5.000 soldados e muitos blindados e equipamentos em poucos dias. Essa tendência não diminuiu. O exército russo está se lançando contra o cinturão de fortalezas e está sendo repelido todas as vezes. Agora pense nisso. Durante a guerra com a Rússia, a Ucrânia mostrou grande capacidade de manter suas localidades estratégicas por longos períodos. Em Donetsk, a pequena localidade de Chazivyar ainda resiste após mais de 23 meses de ataques russos. Pokrovsk resistiu tanto tempo que o Center for European Policy Analysis a chamou de cidade onde Putin quebrou os dentes. Em Kharkiv, a Ucrânia não apenas defendeu a cidade de Kupiansk das ofensivas russas, mas também retomou praticamente toda a cidade, eliminando milhares de soldados russos no processo. A Rússia demorou anos e sofreu muitos fracassos para avançar nessas cidades e assentamentos, devido às defesas firmes da Ucrânia, que ainda conta com um cinturão de fortalezas. 4 cidades ainda maiores que as já citadas aguardam para devastar as forças de Putin como nunca antes. As tropas russas passaram anos sob pressão e agora são enviadas para um fogo intenso que as consome rapidamente. O cinturão de fortalezas representa para a Rússia uma máquina de matar, responsável pelo aumento das baixas, avanço lento e alta mortalidade em combate. A Rússia quase não tocou no cinturão de fortalezas. Por pior que esteja para Putin agora, vai piorar ainda mais em Donetsk. A Ucrânia, é claro, planejou tudo isso. A desorganização entre as forças russas é um dos muitos motivos pelos quais o cinturão de fortalezas está se mostrando tão eficaz. Essa desorganização não se limita aos cortes no Starlink e Telegram. Nos meses que antecederam março, a Ucrânia lançou uma contraofensiva massiva que permitiu avançar nas direções de Oleksandriivka e Ruliapola. Essas regiões são importantes, pois ajudam a Ucrânia a proteger Zaporizhia, que é outro objetivo de Putin para 2026. No entanto, o impacto que os avanços da Ucrânia tiveram sobre a Rússia em Donetsk não pode ser ignorado. Putin precisa retomar o território que a Rússia perdeu nos últimos meses. Para isso, ele precisa de mão de obra, e essa mão de obra não está vindo de um sistema de recrutamento que não consegue substituir os soldados que a Rússia está perdendo. Putin está tendo de tirar soldados da ofensiva em Donetsk e deslocá-los para a direção da contraofensiva ucraniana. Isso faz com que os ataques em Donetsk sejam mais fracos do que deveriam, especialmente porque sabemos que a Rússia está enviando alguns de seus soldados de elite para Oleksandriivka e Ruliapola. Os mais brilhantes da Rússia não lutam em Donetsk, eles morrem em outros lugares, enquanto a carne de canhão em Donetsk é destruída. Depois você adiciona os drones à equação.
As zonas de morte crescentes da Ucrânia, que incluem áreas carregadas de drones FPV fora do território que está defendendo, na retaguarda imediata da Rússia, que a Ucrânia agora pode atingir com drones de médio alcance, são uma parte fundamental da defesa ucraniana em Donetsk. Drones causam mais mortes entre as forças russas do que qualquer outra arma. Em janeiro, a Político informou que drones causam 3 de cada 4 baixas na linha de frente da guerra na Ucrânia. Para contextualizar, isso significa que 237 dos 316 soldados que a Rússia pede para cada quilômetro quadrado conquistado em Donetsk estão sendo abatidos por drones. Em janeiro, cerca de 80% dos ataques ucranianos no campo de batalha foram feitos por drones. Monstruosidades metálicas que agora estão no ar, em terra e no mar, estão destruindo as forças da Rússia. Drones patrulham o cinturão de fortalezas sem parar. Olhos constantes no céu vigiam as forças russas enquanto tentam se infiltrar e avançar. Quando soldados ou equipamentos são vistos, drones FPV avançam rápido, enquanto drones de médio alcance causam caos na retaguarda russa ao atingir postos de comando, centros de operadores de drones e depósitos de munição. A Rússia não tem paz em Donetsk. Agora vemos o mito que Putin tentou perpetuar desde sua invasão sendo destruído. Esse mito existe desde antes da invasão. A Rússia seria um país poderoso capaz de derrubar a Ucrânia em poucos dias, mas isso foi rapidamente desmascarado. Todos os outros mitos também caíram diante da defesa da Ucrânia. O mito mais recente é que Donetsk vai cair em breve, e a Rússia está tão confiante que exige a retirada ucraniana do Donbás até o fim de maio. Tudo o que mostramos neste vídeo explica por que esse mito foi desmascarado. A vitória da Rússia em Donetsk está longe de ser inevitável. Putin perde soldados como nunca antes, e tudo por pequenas áreas de território. O espectro da mobilização também ronda a Rússia. Putin não deseja mobilizar. Ele entende a reação negativa que a mobilização causará, pois os russos vão questionar por que uma vitória tida como fácil dura mais de 4 anos, e agora exige convocar reservistas que não querem lutar. Paliza afirma que a Rússia já mobiliza secretamente há algum tempo. Mas à Rússia falta o elemento essencial para uma mobilização convencional funcionar. O mais importante, na minha opinião, é uma ideia que deve unir a sociedade e justificar a necessidade de tais ações, observa Paliza. Essa ideia não existe na Rússia. Não há unidade. Uma população pede mais do que imaginava para atender ao desejo de um lunático de garantir seu legado antes de morrer. Donetsk é hoje um grande problema para Putin. Se ele não mudar nada, seu fracasso em conquistar a região será lembrado muito depois da morte de Putin, quando a Rússia estiver tentando lidar com as consequências de uma guerra que já tirou tanto. A ofensiva da primavera pode ser o golpe final para a Rússia, não para a Ucrânia. Você já viu alguns motivos para isso, mas a matemática do primeiro mês da ofensiva é ainda mais reveladora. As perdas aumentam com o colapso dos ganhos territoriais e a guerra entrando em uma fase perigosa, próxima de um ponto de virada. Veja mais no nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises de estatísticas impactantes da Ucrânia. Obrigado por assistir.